está mais lá. De fato, nós fomos lá e os anjos nos apareceu e disse: por que é que vocês procuram no meio dos mortos aquele que vive? Mesmo com essas testemunhas, pastor Salatiel, eles não creram de que de fato Jesus tornara a vida e estavam angustiados, estavam voltando para a sua casa, voltando para os seus antigos afazeres, frustrados, achando que a promessa de que Deus resgataria Israel estava sobre Cristo. E temos a impressão de que esses homens estavam desanimados e decepcionados, porque Deus não havia feito o que desejavam, o que eles desejavam. Eles viram a glória do reino, mas não entenderam o sofrimento. Como assim, Miguel? Eles viram a glória se manifestar quando Jesus empunhava as mãos e alguém era curado. Ou até mesmo quando ele chegava, tal como a filha de Jairo, e dizia dentro de um quarto fechado: menina, levanta, e a menina que estava morta retornava à vida. Ou até mesmo a gloriosa restauração da vida de Lázaro, né? Que após 4 dias Jesus chega, mesmo cheirando mal, com a pedra fechada, nada mais havia jeito, até que o Senhor falou: remove a pedra. Em outras palavras, tira o empecilho que tem do meio e deixa que eu faça o resto. E ele chama Lázaro, sai para fora. Lázaro sai. Tudo isso era maravilhoso aos olhos deles. Só que quando... E eu me alegrei quando a pastora, a irmã Rita, cantou esse louvor aqui, do soldado lutador. Porque neste texto, quando eles se deparam com o sofrimento de Cristo, pastor, eles não acreditam. Não era isso que os profetas falaram. Não é possível que o cara de quem nós damos todo o crédito de que ele iria restaurar-nos, ele tem que sofrer na mão desse povo. Não é possível. Só que com toda a sua bondade, Jesus caminhou ao lado deles e ouviu a conversa dos dois, e sem dúvida, eles citavam as profecias do Antigo Testamento, tentando se lembrar de que Jesus havia ensinado, mas não foram capazes de juntar todas as peças do quebra-cabeça, podendo dizer assim, de modo a encontrar uma explicação coerente para todos aqueles acontecimentos. E aí ficou a dúvida: Jesus havia sido bem-sucedido ou fracassado? Por que é que ele teve que morrer? Haveria algum futuro para a nação após a morte de Cristo? E há um certo tom de humor no verso 19, pastor, porque vai dizer assim: e ele lhes perguntou quais acontecimentos. Jesus era o centro daqueles acontecimentos, e mesmo assim ele pergunta qual era o sentido. Quando Jesus pergunta quais são as ocorrências desses últimos dias, ele havia sido o centro destes acontecimentos em Jerusalém. Só que ele pedia que contasse o que havia ocorrido. E como o Senhor é paciente conosco e nos ouve no meio da nossa até mesmo hipocrisia, enquanto lhes contamos o que ele já sabe, não é assim? Senhor, eu estou passando uma prova. Claro, ele já sabe. Senhor, eu estou enfrentando isso e aquilo outro. Sim, ele já sabe. E mesmo assim, ele continua ao nosso lado nos ouvindo e dizendo: filho, vai falando, filho, porque eu vou te consolando. Filho, vai falando porque eu vou te renovando. E aí você vai entendendo que quando é contigo e entre si, ou quando você resolve fazer algo da sua maneira, não dá certo. Mas quando você lança sobre mim todos os seus problemas, tudo aquilo que lhe tira o sono, vai dizer o escritor da epístola Tiago, dizendo: olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós.
Salmo 62, verso 8, ele vai dizer: confia sempre em Deus, ó povo meu, perante a sua presença derrama todo o coração, porque Ele é o nosso refúgio seguro. Lance sobre ao Senhor. E ali, mesmo que os olhos daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús estavam fechados, impedidos de reconhecer que era Jesus, mesmo assim, eles estavam desabafando com o próprio Cristo. O próprio Cristo decide caminhar ao lado deles e dizer: vai contando, filho, porque enquanto você conta, eu faço em seu coração arder uma chama que queima por amor a mim e a minha palavra. Hebreus capítulo 4, verso 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos ocorre no momento da necessidade. Se achegue. A palavra do Senhor vai dizer: se achegue. Mas Miguel, você não sabe a prova que eu estou passando. E eu disse isso no setor 5, eu torno a repetir: eu não quero saber e eu não preciso saber. Só existe um que precisa saber: Jesus Cristo. E quando nós nos acheguemos a Ele e fala: Senhor, eu tenho esse problema, Senhor, eu estou passando por isso, Ele entra com providência. Quando você resolve entender que Ele sim, Ele pode, que Ele sim, Ele tem em suas mãos todo o poder. E quando decidimos confiar no Senhor, Ele garante que chegaremos até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Quanto mais Cleopas, um dos 2 discípulos, falava, eu imagino que ele se condenava a si mesmo e ao seu amigo por sua incredulidade. Eu imagino eles: poxa, o mestre tinha falado que era para ficar lá. Ele falou: olha, fiquem todos aí, porque no 3º dia eu vou voltar. Bendito seja o teu nome santo. Só que mesmo o mestre dizendo isso, a gente... eu vou inventar aqui um ditado agora: a gente frouxou as calças. A gente decidiu voltar aos mesmos atos. A gente decidiu voltar à nossa vida lá atrás. Decidimos não nos apegar à palavra do mestre. De que outras provas mais eles precisavam? Várias pessoas, inclusive os próprios apóstolos, haviam anunciado que o túmulo estava vazio. Bendito seja o Foi enviado anjos do céu para dizer, declarando: Jesus está vivo. Testemunhas havia visto Jesus com vida e ouvindo suas palavras. As provas estavam todas bem diante dos olhos deles. E aí é por isso que Romanos, ele vai dizer, Paulo em Romanos capítulo 10, verso 16, ele vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. É por isso que Jesus chega e começa a falar das Escrituras. Era Jesus dizendo: talvez se eu lembrar eles de que eu sou o cumprimento da lei de Moisés. Talvez se eu lembrar eles de que eu sou todas as profecias dos profetas antigos, talvez acenda outra vez um fogo no coração deles e os faça voltar de volta. Isso explica porque Jesus revelou a palavra para aqueles 2 homens. Enquanto os 3 caminhavam para Emaús, o verdadeiro problema deles não estava na mente, não estava. Porque eles já tinham prova. Para a mente humana precisa de uma prova. Eles já tinham todas as provas para aquilo. E onde é que estava o problema, Miguel? Estava no coração. Veja comigo, verso 38. Olha o que ele vai dizer, verso 38. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações?
O coração estava perturbado, o coração estava angustiado, para o coração não se havia mais jeito, não se havia mais esperança. Só que aí, Jesus ele poderia ter discutido, ou melhor, aqueles homens poderiam ter discutido assunto durante os dias e sem nunca chegar a uma resposta satisfatória, nada que de fato alegrasse o coração dele. Eles precisavam de um novo entendimento da palavra de Deus, e foi isso que Jesus lhe deu. Revelou as Escrituras a eles e em seguida abriu-lhe os olhos, de modo que perceberam que não apenas Jesus estava vivo, mas também estava ali com eles. Qual era o problema fundamental desses dois? Não creram em tudo o que os profetas haviam escrito sobre o Messias. Esse era o problema da maioria dos judeus lá atrás. Qual é, Miguel? Eles viam o Messias como um salvador, conquistador. Não viam como um servo sofredor. Ao ler o Antigo Testamento, eles viam a glória, mas não sofrimento. Enxergavam a coroa, mas não enxergaram que no mesmo momento em que descia a coroa sobre ele, também ele estava pregado em uma cruz. Glória a Deus. Foi uma conferência e tanto, eu imagino, não? Uma conferência bíblica e tanto. Imagina o Mestre Supremo, o próprio Verbo encarnado, explicando as questões mais importantes do maior dos livros e derramando sobre a vida daqueles homens as maiores bênçãos possíveis. Olhos abertos para vê-lo, coração aberto para receber a palavra e lábios abertos para contar a outros o que Jesus lhe disse. E eu imagino Jesus, começando por Gênesis capítulo 3, verso 15. A primeira promessa do Redentor. Glória a Deus, glória. 3,15, olha o que ele vai dizer. E porém inimizade entre ti, entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então eu imagino que ele começou por ali, a primeira promessa do Redentor. Seguindo o caminho, percorria por essa promessa ao longo de todas as Escrituras. É possível que Jesus também falou um pouco sobre, ou tenha gastado tempo falando sobre Gênesis, capítulo de número 2, quando Abraão colocou o único filho e tão amado sobre o altar. Sem dúvida ele falou da Páscoa, dos sacrifícios levíticos, da cerimônia no tabernáculo, do dia da expiação da serpente, do deserto, do servo sofredor em Isaías 53. Com certeza ele também falou das palavras proféticas descritas no livro de Salmos, capítulo de número 22, Salmos de número 22 e 69. E aí, eu acho interessante porque eu me deparo com a seguinte frase: a chave para compreender a Bíblia é ver Jesus Cristo em todas as suas páginas. É entender que no começo de toda a Escritura, Jesus era a palavra que estava com Deus. E ao prosseguir das Escrituras, Jesus é aquele que faz maravilhas no meio do povo de Israel. É Jesus. E por isso, esta é a chave, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Precisamos ler a palavra e entender, ou procurar achar Jesus em cada palavra que formos ler. Voltamos ao nosso texto. Ele não lhe ensinou apenas doutrinas e profecias, mas também lhes expôs que a seu respeito contava nas Escrituras. Olha lá, verso 27.
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Esses homens haviam conversado com Jesus, ouvido suas palavras, e quando ele deu a entender que prosseguiria a viagem sozinho, pediram que os acompanhassem. Haviam sido conquistados pela palavra de Deus e nem sequer sabia quem era o homem que estava falando com eles. Tudo que sabiam era uma coisa. O que era que eles sabiam? Eles sabiam que o coração deles, naquele momento, ardia enquanto aquele homem falava das Escrituras. Olha só. Eles sabiam que havia um fogo que incendiava os corações deles. E eles não queriam que esse fogo se apagasse, ele queria que continuasse. E quanto mais recebemos a palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com Deus na palavra. É por isso que quando Jesus chega perto deles, Jesus não vai dizendo, olha, eu sou Jesus. Não, ele começa a falar das Escrituras, porque aí vai acendendo um fogo no coração dele, ao nível deles falar, eu preciso voltar para Jerusalém, eu preciso voltar para o lugar em que o nosso mestre mandou, eu preciso voltar para o lugar aonde o Senhor Deus nos fez a promessa. Por isso não saia do lugar da promessa. Não faça como estes dois, não saia, não se retira. Eles deu tempo de voltar. Então olha, se você se encontra em um lugar em que você olha e fala, olha, não é aqui que o Senhor falou, é da promessa que deveria ser, não é neste ambiente que o Senhor falou que iria acontecer. Eu digo nesta noite, através dessa palavra, volte ao lugar da sua comunhão com o Senhor, volta para o lugar da sua intimidade com o Senhor, e quando voltamos ao lugar da intimidade com o Senhor garante que nós receberemos todas as suas promessas. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 8, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer que entender o conteúdo bíblico pode nos tornar senhores do saber. Mas receber a verdade da Bíblia e caminhar com o Salvador fará o nosso coração arder. E como é que termina esse contexto? O contexto de Lucas 24, como é que termina? Eles não pensam duas vezes. Quando o coração arde, e eles falam, fica com a gente, Jesus entra, e aí eles vão comer. É costume judaico que o dono da casa parta o pão. Só que o interessante é que não são os donos que partem o pão, é Jesus. Eles concedem a honra àquele homem que ao menos eles conheciam. E aí quando Jesus, ele pega o pão, abençoa e parte. Então os olhos daqueles homens se abrem. Glória. E eles, eu imagino eles olhando uns aos outros. É Jesus. E aí quando eles viram olhar a mesa onde Jesus estava, Jesus desapareceu. E aí, Miguel? Eles começam a comentar sobre o ato maravilhoso? Não. O que é que eles fazem então? Verso 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Olha só, eles vão dizer, vamos nem perder tempo aqui com o que aconteceu, vamos nem esperar o amanhecer, vamos agora, vamos voltar para Jerusalém, porque de fato, Jesus vive, e Ele veio ao encontro das nossas vidas, só para nos fazer voltar ao ambiente de propósito. Aleluia. O próprio Cristo decide ter um encontro com eles.
para que eles entendessem o quê? O que está escrito no cartaz da campanha: separados para um propósito. Eles foram separados para um propósito, por isso não podia sair do lugar do propósito. E aí o Senhor os encontra, os envolve com a sua graça e os traz de volta. Qual que é o problema e o maior problema da nossa geração? Dessa geração que vemos aí fora. O maior problema não é a falta da voz de Deus, porque Deus está falando todos os dias. Abra a Bíblia e você ouvirá Deus falar. Então qual é que é o problema? O problema é a falta de obediência àquilo que Ele falou. Deus fala, só que aí muitas das vezes a nossa geração olha e diz: mas desse jeito, Senhor, para mim não dá. Desse jeito não é legal. Não foi assim que eu pensei. Só que o Senhor está dizendo: olha, eu estou te dando direcionamento, simplesmente vai lá e faz o que eu te ordenei. Foi o que Ele disse para os apóstolos: ei, ficam em Jerusalém. Por quê? Porque do alto vocês receberão o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Aqueles homens, ao receber um encontro com Jesus, voltam para o lugar de onde nunca deveriam ter se ausentado. E por que precisavam voltar? Será que Deus não poderia derramar o seu Espírito ali mesmo no vilarejo de Emaús? Claro que Ele poderia. Mas aqui está um dos princípios do Evangelho. Qual? Deus não age onde não há comunhão. Não age. E isso aqueles dois entenderam muito bem. Para nós receber a promessa, precisamos estar em comunhão com os demais. Vamos voltar para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, reunidos com os 11, Jesus aparece e lança uma promessa sobre eles. Verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Olha só, quando há um coração rendido, quando há uma vida rendida aos pés do Senhor, e quando há comunhão, o Senhor Deus se apresenta no meio da congregação. E então promessas são instituídas. Glória a Deus. Foi a promessa de Jesus Cristo no meio daquela congregação. Olha, permaneçam aqui. Por quê? Porque aqui vocês receberão, ou vocês serão revestidos de poder. E aí, Miguel? Eles ficam. Eles resolvem ficar, pastor Salatiel. Mas está difícil. É difícil ficar. Porque o plano dos sacerdotes era o seguinte: os planos eram: vamos matar o mestre deles e depois a eles. Só que aí Jesus fala: fiquem aí. E eu acabei de lembrar algo. Quantos aqui viram a notícia sobre a escola de samba, a apresentação da escola de samba lá do carnaval, falando sobre os cristãos em conserva? Vocês viram? Não? O senhor viu? Foi esse ano. Uma escola é a escola de samba que fala? No bloco lá de carnaval, naquele negócio, foram se apresentar e fizeram uma apresentação dos cristãos e da família conservadora dentro de uma lata de conserva, dizendo: deixe os cristãos em conserva. E aqui eu estou indo a fazer das palavras dele a minha. Deixa a gente em conserva.
porque estamos de fato sendo conservados pelo Senhor. E quando chegar o momento certo da promessa do Senhor que virá sobre nós, seremos revestidos de poder. O Espírito Santo descerá sobre a tua igreja e nos dará autoridade para guerrear contra as hostes do inimigo, para guerrear contra as hostes do inferno e vencer, e vencer. Aí eu ouvi uma frase que me impacta, uma frase que mexeu comigo. Qual que é a frase? Os cristãos é o único exército que entra em uma guerra certo de que vai vencer. É o único exército que entra em uma guerra já sabendo, somos mais do que vencedores. Por quê? Porque somos bons? Não, a Bíblia vai dizer, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Jesus Cristo nos deu este privilégio. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu olho para Atos, capítulo de número 2, e vai dizer, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha a comunhão aí de novo. E quando há comunhão, olha o que acontece, verso 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentada, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Línguas estranhas, meu irmão, é dom espiritual. Quando há comunhão, quando você está no lugar da promessa, Deus reparte conosco dons espirituais, e a glória de Deus se manifesta no meio da congregação. Aleluia. Verso 4, a palavra se cumpre, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do sol. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você decide, porque é uma decisão, Cleopas e os seus companheiros decidiu voltar a Jerusalém. Eles decidiram, olha, vamos voltar para o lugar da promessa, vamos voltar para o lugar onde a gente jamais deveria ter saído. Quando eles decidem isso, é aí então que eles se reúnem, e os 11 se reúnem, os discípulos completamente todos se reúnem em Jerusalém, no lugar da promessa, e a promessa se cumpre. E então a descida do Espírito Santo vem sobre a congregação. Deixa eu te dizer, se nesta noite e se durante esta campanha o Senhor encontrar nesta congregação corações rendidos a Ele, se nesta congregação o Senhor encontrar pessoas desejosas em buscar a face dEle, pessoas almejando pela presença dEle, pessoas que desejam de fato ter comunhão com Ele, Ele desce sobre a casa e Ele faz da sua promessa garantia de vitória para a glória do nome dEle. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Louvado. Eu encerro aqui. Feche seus olhos. Glória.